Você já saiu da comunhão e sentiu que algo estava faltando? Que mesmo tendo se aproximado com fé, inclinado a cabeça, sussurrado amém e retornado ao seu lugar com reverência, no fundo sabia que aquele momento poderia ter sido mais profundo? Você permaneceu em silêncio, fez o sinal da cruz, mas por dentro havia uma dor suave, como se tivesse acabado de encontrar algo infinitamente sagrado, sem saber como recebê-lo plenamente. Você não está sozinho. Incontáveis almas fiéis vivem esse mesmo vazio silencioso. Semana após semana participam da missa, recebem a Eucaristia, e ainda assim o coração permanece intocado, o espírito adormecido. Padre Pio compreendia isso profundamente. Ele dizia que no momento da Sagrada Comunhão todo o céu se abre, os anjos se ajoelham e Jesus se entrega completamente à alma que o recebe. Mas se o céu se abre, por que tão poucos corações sentem a sua luz? A verdade, ensinava Padre Pio, é que a graça não depende apenas do dom, mas da forma como ele é recebido. Não basta simplesmente dizer amém. Não basta repetir as mesmas orações. É preciso falar com todo o coração, como alguém que reconhece que nesse pequeno pedaço de pão o Rei do Universo entrou na sua alma. A maneira como você o acolhe determina a profundidade da sua presença dentro de você. Padre Pio frequentemente descrevia a Sagrada Comunhão como o instante mais sagrado de todo o universo. Ele dizia que, naquele momento preciso, o céu se inclina em direção à terra e os anjos se ajoelham em silêncio diante do mistério que se realiza no altar. O próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, desce à alma daquele que o recebe. Não é apenas um símbolo ou uma recordação. É um encontro real, uma união divina. No entanto, Padre Pio também via que muitos fiéis recebem a Eucaristia sem perceber o que realmente está acontecendo. O momento passa, a hóstia se dissolve e eles retornam à rotina diária, sem se dar conta de que o Senhor da criação acabou de entrar em seu coração. Padre Pio alertava que esse esquecimento era uma das maiores perdas da vida espiritual. O Senhor não deseja ser recebido como um objeto de devoção, mas como uma pessoa viva, amorosa, desejosa de ser acolhida com ternura e consciência. Como você o recebe, dizia Padre Pio, determina quão profundamente a sua graça cria raízes dentro de você. Aqueles que se aproximam do altar distraídos ou apressados correm o risco de fechar a porta antes mesmo de o hóspede ter entrado. Mas os que abrem o coração com amor, ainda que com poucas palavras sinceras, recebem algo que não pode ser medido. Em seus ensinamentos, Padre Pio revelava que, no instante da comunhão, todo o céu está presente. Os santos, os anjos e a própria Virgem Santíssima. E em meio a esse silêncio sagrado, a alma torna-se morada de Deus. Cada oração, cada sussurro de amor, cada suspiro de gratidão torna-se uma ponte entre o céu e a terra. É o encontro da eternidade com o tempo, o lugar onde o divino se torna pessoal. O alerta de Padre Pio era simples, mas profundamente incisivo. Muitas pessoas recebem Jesus como se estivessem recebendo um objeto sagrado e não uma pessoa viva. O gesto é solene, a cabeça se inclina, o ritual é cumprido, mas o coração permanece fechado. Em inúmeras paróquias é possível ver isso. Fileiras de fiéis avançando com reverência, os lábios sussurrando o familiar amém, as mãos corretamente postas e ainda assim o olhar está distante, a alma intocada. Padre Pio não via isso como irreverência, mas como falta de consciência, almas que realizam o ato de receber, mas esquecem a intimidade que ele representa. Ele não deseja ser admirado, dizia Padre Pio em tom suave, ele deseja ser amado. Pois Jesus não entra na sua boca para ser honrado à distância. Ele entra para habitar em você, para compartilhar o mesmo pulsar do seu coração. Naquela frágil hóstia branca existe um olhar que o vê, uma voz que escuta, um amor que espera pacientemente que você perceba a sua presença. Padre Pio frequentemente chorava após a comunhão, não por tristeza, mas por assombro. Para ele era insuportável que tantos pudessem tocar o infinito e nada sentir. Ele queria que todo fiel compreendesse que a comunhão não é uma obrigação, é uma história de amor. O mesmo Jesus que um dia estendeu os braços na cruz, agora os estende em direção ao seu coração, esperando encontrá-lo aberto. Quando você compreende isso, todo o significado da missa se transforma. Você deixa de ser um espectador de um ritual e passa a ser participante de um abraço divino. Cada missa torna-se um novo capítulo de uma relação que nunca termina, se você escolher responder com amor. Se tudo o que você ouviu até agora tocou algo dentro de você, se alguma vez desejou viver a comunhão com a mesma profundidade que Padre Pio viveu,
existe um caminho para ir além. Reunimos suas reflexões mais poderosas, orações e ensinamentos espirituais em um único guia chamado Os Segredos Espirituais de São Padre Pio. Este não é apenas um livro, é um companheiro para a sua alma. Dentro dele, você encontrará palavras capazes de despertar a sua vida de oração, ajudá-lo a se preparar para a missa com uma nova consciência e ensiná-lo a permanecer na presença de Jesus muito depois que o último cântico termina. Milhares de fiéis ao redor do mundo já sentiram seus corações reacendidos por meio dessas páginas. Você pode encontrar o link no comentário fixado abaixo. Descubra como a sabedoria atemporal de Padre Pio pode ajudá-lo a viver a comunhão não como um ritual, mas como um encontro vivo com o próprio Cristo. Entre os muitos que foram transformados pelos ensinamentos de Padre Pio, estava uma mulher chamada Maria, uma católica devota que participou da missa diária por mais de 20 anos. Todas as manhãs ela recebia a comunhão, fazia o sinal da cruz e retornava silenciosamente ao seu banco. Mas certo dia, ela se deparou com as palavras de Padre Pio sobre como acolher verdadeiramente Jesus na Eucaristia e algo dentro dela despertou. Percebi, disse ela, que por anos eu havia tratado aquele momento sagrado como uma transação e não como um encontro. Essa compreensão mudou tudo. No dia seguinte, ao se aproximar do altar, ela não se apressou. Sussurrou, permanece comigo, Senhor, pois se tu me deixares, eu estou perdida. E pela primeira vez em sua vida sentiu algo indescritível, uma paz que preencheu cada canto do seu coração. Padre Pio costumava dizer que essas palavras eram o seu próprio clamor a Jesus após cada comunhão. Simples, sim, mas carregadas de toda a dependência e de todo o amor de uma alma que sabe que sua vida desmoronaria sem Cristo. Ele permanecia em silêncio por longos minutos, às vezes por horas, depois de receber a Eucaristia, porque, como dizia, depois da comunhão, a alma deve escutar, não falar. Era nesse silêncio que ele encontrava o céu. Testemunhas relataram que, nesses momentos, Padre Pio tremia, chorava ou simplesmente irradiava uma luz que parecia não ser deste mundo. Ele não estava realizando um ritual, estava falando de coração para coração com o Deus vivo. E ele ensinava que nós também podemos experimentar essa mesma proximidade se aprendermos a falar com Jesus com verdade e humildade. Não se trata de memorizar palavras perfeitas, trata-se de senti-las de verdade. O momento sagrado da comunhão não é medido pela eloquência, mas pela autenticidade. Quando você lhe sussurra com um coração sincero, até mesmo uma única frase pode abrir o próprio céu. Padre Pio ensinava que não é a quantidade de palavras que transforma a comunhão, é a verdade que existe dentro delas. Uma única oração sincera, vinda do coração, carrega mais poder do que 100 palavras pronunciadas sem amor. Quando ele celebrava a missa, testemunhas diziam que algo extraordinário acontecia. Todo o seu ser parecia se transformar. Seu rosto se iluminava, sua voz tremia, e às vezes ele era tomado pelas lágrimas. Para Padre Pio, o altar não era um palco. Era o próprio Calvário, e o momento da comunhão era o seu encontro com Cristo crucificado e ressuscitado. O tempo parecia parar. Aqueles que estavam próximos sentiam como se o céu tivesse descido àquela pequena capela. Naqueles minutos sagrados, Padre Pio falava com Jesus não como a um senhor distante, mas como ao seu amigo mais querido, ao seu companheiro amado. Ele sussurrava palavras que brotavam diretamente das profundezas da sua alma. Jesus, eu te amo, mas ensina-me a amar-te mais. Permanece comigo, Senhor, mesmo que amanhã eu me esqueça de ti. Transforma o meu coração, Senhor, entra em mim e quebra tudo que não te pertence. Eu não sou digno, mas preciso de ti como do ar que respiro. Essas não eram palavras tiradas de um livro. Nasciam da honestidade crua de uma alma consumida pelo amor. Era isso que Padre Pio desejava para todo fiel. Encontrar Jesus não com uma devoção ensaiada, mas com um afeto vivo. Ele lembrava aos seus seguidores que a oração após a comunhão não é uma recitação formal. É uma conversa entre dois corações. Um pertence ao Criador do Universo, o outro à alma que ele ama além de toda medida. Quando falamos a partir desse lugar de intimidade, mesmo no silêncio, o comum se torna divino. Pois naquele instante o céu escuta, não a nossa eloquência, mas a nossa sinceridade. A percepção mais radical de Padre Pio era esta. A comunhão não é um ritual, é uma relação. Ele costumava compará-la a convidar alguém que você ama profundamente para entrar na sua casa.
Imagine abrir a porta, deixá-lo entrar e em seguida virar as costas imediatamente para começar a fazer outras coisas. Como essa pessoa se sentiria? E, no entanto, é exatamente isso que muitos de nós fazemos com Jesus. Abrimos a boca para recebê-lo, mas a mente se dispersa, o coração se afasta e a atenção se perde no instante em que voltamos ao banco. Padre Pio balançava a cabeça com suavidade e dizia: quando você recebeu Jesus, o seu coração tornou-se um tabernáculo vivo. Você se afastaria de um tabernáculo sem falar com aquele que habita dentro dele? Os santos, ao longo da história, compreenderam esse mistério. Santa Teresinha do Menino Jesus chamava a comunhão de coração falando a coração. Santo Agostinho a descrevia como o beijo de Cristo. Santa Catarina de Sena dizia que era um matrimônio divino entre a alma e Deus. Para Padre Pio era nada menos que o céu tocando a terra. O que tornava seu ensinamento tão transformador, porém, era sua simplicidade. Ele não pedia visões místicas nem atos heróicos, pedia honestidade. Fale com ele como falaria com o amor da sua vida, dizia. Conte-lhe o que você sente, o que teme, o que espera. Diga-lhe tudo. Você não precisa de palavras perfeitas, nem de orações elaboradas. Precisa apenas reconhecer quem você está recebendo e responder com amor. Essa compreensão muda tudo. Porque, quando você aprende a acolher Cristo na Eucaristia como uma pessoa e não como um símbolo, começa a reconhecer a sua presença em toda parte, nas lutas, nas bênçãos, na vida cotidiana. A missa já não termina quando você sai da igreja. Ela continua em cada respiração, em cada ato de amor, em cada momento silencioso em que o seu coração se lembra: Ele ainda está comigo. Essa é a relação que Padre Pio desejava para toda a alma, uma comunhão que nunca termina de verdade. Padre Pio dizia frequentemente que uma alma que deseja experimentar toda a força da comunhão precisa preparar-se, receber e permanecer com Jesus de 3 maneiras sagradas: confissão, oração e silêncio. Ele ensinava que essas práticas não são obrigações, mas dons, 3 portas que se abrem para a graça. Primeiro, confissão frequente. Padre Pio passava até 16 horas por dia ouvindo confissões, porque acreditava que uma alma limpa atrai a luz divina. Jesus não rejeita o pecador, explicava ele, mas o pecado constrói muros ao redor do coração. Receber a Eucaristia sem arrependimento é como convidar um hóspede para um quarto cheio de desordem. O hóspede pode entrar, mas não consegue repousar. A confissão limpa esse espaço, permitindo que Cristo habite livremente dentro de você. Padre Pio incentivava seus filhos espirituais a se confessarem ao menos uma vez por mês e costumava dizer: uma alma lavada na confissão brilha mais aos olhos de Deus do que o próprio sol. Segundo, oração antes da missa. Padre Pio chegava à capela horas antes da missa para preparar a sua alma. Ele acreditava que a graça começa muito antes de o primeiro cântico ser entoado. Embora poucos de nós possamos dedicar horas, até mesmo alguns minutos de silêncio antes da missa podem transformar tudo. Feche os olhos e sussurre: Senhor, prepara o meu coração para te receber. Ajuda-me a reconhecer a tua presença. Esse pequeno gesto de disposição interior transforma a comunhão em um encontro consciente e não em um ato rotineiro. Terceiro, silêncio após a comunhão. Padre Pio insistia que os momentos que seguem a comunhão estão entre os mais santos da vida humana. Não vá embora apressadamente, dizia ele. Escute. Jesus está dentro de você. Para ele, o verdadeiro encontro começava depois que a hóstia tocava a língua, quando a alma, agora cheia de Cristo, torna-se um santuário de silêncio. Mesmo quando fosse necessário sair da igreja, ele aconselhava levar esse recolhimento interior consigo. Deixe o seu dia se desenrolar como se Jesus estivesse caminhando ao seu lado, porque ele está. Juntas, essas 3 práticas formam o fundamento da espiritualidade eucarística de Padre Pio. Elas não são fardos, mas pontes, hábitos simples e sagrados que transformam cada comunhão em um encontro com o céu. Imagine por um momento aproximar-se da comunhão como se ela fosse a sua primeira, a sua última e a sua única comunhão. Imagine receber Jesus com tal consciência que o mundo inteiro parece parar e tudo o que existe é aquele único encontro sagrado, o seu coração, a sua presença e uma troca infinita de amor. Era isso que Padre Pio desejava que cada um de nós experimentasse. Elizabeth, uma de suas seguidoras mais dedicadas, certa vez partilhou sua história. Durante décadas eu recebia a comunhão de forma mecânica. Era parte da minha rotina de domingo. Mas quando comecei a seguir o caminho de Padre Pio, falando com Jesus com o coração e não apenas com os lábios,
tudo mudou. Minhas ansiedades diminuíram, meus relacionamentos se tornaram mais suaves e comecei a perceber a sua presença até fora das paredes da igreja. A história dela não é única. Padre Pio acreditava que uma única comunhão recebida com amor perfeito poderia transformar uma alma de forma mais profunda do que anos de prática espiritual. Ele costumava dizer aos seus filhos espirituais: um só momento de verdadeira união com Jesus na Eucaristia vale mais do que todos os tesouros do mundo. Quando você começa a falar com Jesus a partir do coração durante a comunhão, tudo começa a mudar, lenta, silenciosa e profundamente. A resistência à graça se suaviza, a cegueira espiritual começa a se dissipar e a capacidade de amar divinamente se expande. Você passa a reconhecer Cristo não apenas na Eucaristia, mas em cada pessoa que encontra, em cada provação que enfrenta, em cada bênção que recebe. Mas Padre Pio também advertia: a constância é a chave. É fácil viver uma experiência intensa e depois voltar à rotina. Por isso, ele incentivava os fiéis a fazerem uma resolução: nunca mais receber Cristo de forma automática. Após cada missa, ele sugeria escrever uma única frase em um caderno, como reflexo de como você falou com Jesus naquele dia. Com o tempo, essas linhas se tornam um registro de transformação, um diário de encontros entre a alma e o seu Salvador. Então agora, ao se preparar para a sua próxima missa, lembre-se disto: a comunhão não é um momento a ser cumprido, é um milagre no qual se entra. Antes de se aproximar do altar, faça uma breve pausa e diga no íntimo da sua alma: isto não é pão, é Jesus que me ama e deu a sua vida por mim. Receba-o como se o próprio céu estivesse observando, porque está. Os anjos adoram e o próprio Cristo escuta as palavras do seu coração. Sussurre algo verdadeiro, algo real: meu Senhor e meu Deus, eu não te mereço, mas preciso de ti. Entra, toma o controle e nunca me deixes. Depois, permaneça em silêncio, porque é nesse silêncio que Deus fala de dentro de você. Padre Pio prometia que uma alma que aprende a conversar com Jesus durante a comunhão jamais será a mesma. A transformação pode ser silenciosa, mas alcançará cada área da sua vida. Portanto, faça hoje esta resolução: eu receberei Jesus com um coração novo. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la, porque quando uma única alma começa a amar Cristo mais profundamente, o céu se alegra. E lembre-se das próprias palavras de Padre Pio: quando você se aproxima do tabernáculo, lembre-se de que ele espera por você há 20 séculos. Ele não espera apenas para ser recebido, mas para ser acolhido, amado e adorado. Que cada comunhão, a partir de hoje, se torne o início de uma nova jornada. Uma jornada em que o seu coração nunca deixe de sussurrar: permanece comigo, Senhor.